Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos. Esta é a 14ª semana da trilha de Python, aula 1. Meu nome é Aníbal Azevedo e agora então vou falar um pouquinho aí de como que a gente vai colocar em Python teste de hipóteses, tá? Então, na semana anterior, na semana 13, não teve vídeo de Python, porque foi mais uma semana conceitual para colocar os conceitos de teste de hipóteses. Se você não viu a semana 13, vai aparecer um card aqui em cima, é muito importante. E também a semana 14, a gente coloca os exemplos numéricos dos conceitos que foram vistos na semana 13. Então, se você não viu a semana 14, trilha de teoria, vai aparecer outro card aqui em cima também. Então, entendido isso, pessoal, vamos lá, vamos passar então para a aula 1. Se você não viu a aula 1 da semana 14, da trilha de teoria, vai aparecer outro card aqui em cima. Legal. Então, o que é o principal aqui para a gente poder começar a implementar em Python o teste de hipóteses, pessoal? Temos que entender o conceito do teste de hipóteses, tá? Então, lembrando aí que o nosso teste de hipóteses, pessoal, primeiramente a gente vai trabalhar com média aritmética, vai ser o teste de hipótese em relação à média aritmética, e vai ser em relação também à amostra grande, tá? Então vamos lá, o que é o roteiro básico para você poder saber o que é um teste de hipóteses, aplicar um teste de hipótese e a gente poder fazer o programa em Python? O, o roteiro básico primeiro, você tem que declarar a hipótese nula e a hipótese alternativa. Sem essas duas declarações de hipóteses, você não pode fazer o teste de hipóteses. Primeiro você tem que começar por aí, tá? E aí tem três possibilidades de teste de hipótese. Você tem que ver qual das três possibilidades se encaixa no seu problema, na pergunta do seu problema, tá? Feito isso, você vai para o passo 2 aqui, ó. O que é o passo 2, pessoal? O passo 2, deixa eu ver se eu amplio aqui. Vou tentar ampliar, tá? Vou melhorar isso aqui. Pronto. Isso. Então, o passo 2 seria exatamente o quê? Você fazer a seleção da distribuição. Então, como a gente está começando aí com uma amostra grande, ou seja, n maior ou igual que 30, eu vou sempre escolher a distribuição normal, tá? Legal. Ok. E aí, o que acontece, pessoal? Eu posso ter, dependendo do teste de hipótese que eu faço, ou dependendo das minhas hipóteses aqui, do meu H0 e do meu H1, hipótese nula e hipótese alternativa, né? Eu vou ter, então, três tipos de situação. Eu vou ter a região de rejeição, pode ser uma região de rejeição bicaudal, ou seja, eu tenho nos dois extremos ali, tanto para mais quanto para menos, as regiões de rejeição. Pode ser à esquerda. Então a esquerda seria o quê? Seria o limite inferior, a região de rejeição está no limite inferior, ou no limite superior, acima de um certo valor eu tenho região de rejeição. E com base nesse tipo de região de rejeição, eu estabeleço os valores críticos, seja C1, C2 ou mesmo C. Então eu posso ter para bicaudal dois valores de rejeição, né? E para unicaudal à esquerda ou à direita é apenas um único valor crítico C, tá? Ok, e aí o que acontece? Eu vou pegar os dados que eu tenho do enunciado, os valores observados, vou calcular o que a gente chama de valor da estatística de teste, e isso vai me dar o que a gente chama de Z observado, tá? E eu vou comparar esse Z observado com aquele que está para um certo nível de confiança, né? Então eu tenho um alfa lá, que é o nível de confiança, e vai ter um z associado a esse nível de confiança e vou comparar com esse z observado. E com base nisso, né, comparando então o z observado, que está calculado no item 4, com o z associado à região de rejeição, aí eu falo se, por exemplo, o valor observado cair na região de rejeição, eu vou rejeitar H0. Caso contrário, eu não podemos rejeitar H0, tá? A gente não fala aceitar, não podemos rejeitar H0. Muito bem. Então, de forma resumida, eu tenho esses 5 passos que eu tenho que fazer. E aí o que acontece, pessoal? Vou pegar aqui um exemplo numérico para a gente entender melhor, tá? O que seria esse passo 1? Então, quando você pega esse enunciado, o que você vai ter? Quais são os elementos que você vai ter? Você vai ter ali, por exemplo, eu tenho aí uma média de atendimento numa empresa em 2018, foi 12,44 minutos, tá?
E aí o que acontece? Eu tenho uma evidência que eu coletei através de uma amostra recente, né? Com 150 valores aí, de que a média aritmética do tempo de atendimento foi de 13,71 minutos. Um desvio padrão para essa amostra, né? De 2,65 minutos. Veja o seguinte, eu tenho uma evidência contrária a um valor inicialmente colocado, a um valor inicialmente fornecido, tá? E aí o que acontece? O teste de hipótese é como se fosse uma investigação. Você é um detetive, você tem uma evidência em contrário a um fato que você tinha anterior, tá? E aí você quer saber se, do ponto de vista estatístico, aquilo é uma evidência suficientemente forte ou não, tá? E o que significa uma evidência forte? Você pode afirmar, do ponto de vista estatístico, que aquilo do ponto de vista de variabilidade, excede a questão da variabilidade, no sentido de que eu posso afirmar estatisticamente de que é diferente, o tempo atual é diferente, né? Então veja, a formulação é que é diferente, significa que pode ser para mais ou para menos o tempo, tá? E eu vou usar um alfa, que está associado ao nível de confiança, alfa igual a 5%, tá? Então veja o seguinte, dentro das possibilidades de teste hipótese, eu tenho três. Pode ser um teste bicaudal, teste unicaudal à esquerda, a região de rejeição está no valor, o valor crítico vai ser o limite inferior, ou o valor superior, tá? Teste caudal à direita. Para que situação eu uso o bicaudal, que é o que eu vou usar aqui agora? Quando a hipótese nula H0 faz a suposição de que não há diferença, né? Então, mesmo que eu tenha 13,71 minutos, não há diferença em relação a 12,44. Isso vai ser o meu H0. Já o H1 fala assim, não, tem diferença, é diferente, certo? E aí o que você tem que tomar cuidado? Que alfa sobre 2 vai ser o valor que vai estar debaixo da curva ali, né? É a região que você tem debaixo da curva, indicando qual é a fração da população que está em cada extremidade ali, tá? Muito bem. Então, veja que agora eu vou pegar essa tabelinha, que é uma tabela de apoio, e vou formular, vou colocar de maneira formal isso que eu acabei de falar. O que é a hipótese nula? H0. A média não se alterou, ou seja, de forma resumida, μ igual a 12,44. Ou a hipótese alternativa H1, a média se alterou, ou seja, μ diferente de 12,44. De forma resumida, eu tenho o que está nesse quadrado amarelo aqui, a hipótese nula H0 e a hipótese alternativa H1. E vou aplicar o teste bicaudal com rejeição na direita e à esquerda, tá? Muito bem, agora eu vou selecionar a distribuição que eu vou utilizar. Com base no quê? Bom, se o n, o tamanho da amostra, for maior ou igual que 30, a distribuição de amostragem x barra é aproximadamente normal. E se n for menor que 30, é aproximadamente t de student, tá? Independentemente do formato da distribuição da população. Para a média aritmética e o desvio padrão da população de amostragem x barra, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui μ de x barra vai ser a média da amostral, e sigma x barra vai ser o sigma da distribuição amostral dividido por raiz de n, tá? Aqui no caso eu estou usando a populacional, aqui eu estou usando a amostral, porque sigma é para a população e aqui S é para a amostra, certo? Então eu vou supor normal, já foi colocado isso. E aí o que acontece? Agora eu vou determinar as regiões de rejeição e não rejeição. O que significa determinar as regiões de rejeição e não rejeição, pessoal? Obter os valores críticos de C1 e C2, a partir dos quais, se for abaixo de C1 ou acima de C2, se cair acima ou abaixo desses valores, eu vou ter que rejeitar a hipótese nula, tá? Então, como é que eu estabeleço, na verdade, pessoal, esses valores C1 e C2? Eu vou usar a distribuição normal, a escala de Z, da normal padrão, para determinar o percentual da população associado ao alfa igual a 5%, a um certo nível de confiança. Então, aqui nesse caso, pessoal, eu vou ter o quê? Nessa região aqui, eu tenho alfa sobre 2% da população, e abaixo de menos eu tenho alfa sobre 2% da população, tá? Bom, com base na tabela, eu poderia ter usado um valor tabelado e chegaria no seguinte, olha, para ter 2,5% da população, eu preciso usar o valor de Z de 1,96, tá? Então, esse valor crítico aqui, ó,
ele é 1,96 ou menos 1,96. E aí, abaixo desse valor, eu tenho 5%, 2,5% da população abaixo e 2,5% acima, tá? A estatística de teste é o quê? É simplesmente pegar os valores que você tem ali do enunciado e passar para a escala da normal padrão, para a variável z, certo? Então, com base nessa z aqui, eu não vou fazer esse passo 3, tá? Mas com base nessa transformação de escala, passar de uma normal qualquer para z, aí eu consigo comparar esse valor de z, que é o valor de z observado, vamos colocar aqui o valor de z observado, quer dizer, com valor com os dados coletados, né? Que eu vou comparar com o quê? Com o Z associado a um certo nível de confiança, a um certo percentual da população que está acima ou abaixo dos valores críticos. Então veja o seguinte, esse Z é associado a esse percentual da população acima desse valor. E aí o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho 5,87, tá? Que é muito maior que 1,96, ou seja, eu estou num valor que está muito além do crítico. Então, com um nível de confiança muito significativo, eu posso afirmar que, de fato, esse valor que eu estou obtendo, que foi observado, ele não é simplesmente uma variação estatística. Ele está contemplado ali de que, de fato, esse valor que você obteve pode ter uma evidência muito forte de que, de fato, essa hipótese nula não se sustenta, ou seja, de que a hipótese alternativa H1 é, é, tem evidências fortes a favor dela, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que rejeitar a hipótese nula com base nisso aqui. Então, eu vou comparar, fazer a comparação, e com o valor 5,87, como esse valor é maior que o crítico, que é 1,96, ele está posicionado na região de rejeição, ou seja, isso aqui é um fenômeno raríssimo, né? Dificílimo de acontecer, né? Se você obter esse valor, a menos que de fato seja diferente, significativamente diferente o tempo ali de atendimento. Então, tem evidência muito forte de que, de fato, esse tempo de atendimento é maior, é diferente, tá? Pelo menos. Ok, e aí como é que eu posso pegar isso e colocar no Python? Exatamente essa tela. Agora vamos descartar aqui. Desculpem o vídeo longo, tá, pessoal? Mas é que sem fazer referência a isso, eu não posso fazer conta em Python, eu não posso sair simplesmente, agora vamos fazer contas em Python e tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é obter esse 1,96 em Python, porque aqui a gente usou uma tabela, né? Esse 1,96 aqui, como é que eu acho para um alfa igual a 5% esse 1,96? Qual que é o processo? Vamos fazer agora aqui, ó. Então, lembrando aqui, pessoal, que eu estou usando o Google Colab. Se você não sabe o Google Colab é toda vez que você precisar de Google Colab, você digita Google Colab, eu já estou logado na minha conta Gmail. Primeiro link que aparece aqui, eu clico, como eu já estou logado na minha conta Gmail. O que é a conta Gmail? É uma conta livre, gratuita do Google, tá? Tem e-mail, mas tem outras coisas lá também. Aí eu venho, clico aqui em novo notebook e consigo criar um documento que eu posso executar comandos Python, que fica armazenado no meu Google Drive. Ou seja, eu posso brincar, editar de qualquer lugar, desde que eu tenha acesso à internet, e a interface aqui não muda, não preciso ficar reconfigurando, porque eu troquei de computador, porque o acesso é via navegador, tá? Muito bem, então agora o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou calcular esse 1,96. Eu vou dar um zoom maior aqui, tá? Não, vocês não vão enxergar nada. Ó, ficou melhor agora, hein? Então aqui, ó, scipy.stats, import norm. Aqui eu vou botar os parâmetros da normal padrão, média 0, desvio padrão 1. Isso aqui na verdade, o nível de confiança, né? E o alfa associado a esse nível de confiança é 1 menos o valor do nível de confiança, tá? Aqui eu vou ter esse cara daqui, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a probabilidade. Veja o seguinte, pessoal. Como eu estou trabalhando com uma bicaudal, vamos mostrar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse aqui, bicaudal, ó. Então o que acontece? Eu tenho que chegar na acumulada, porque eu vou usar um comando aqui de Python que calcula a probabilidade de menos infinito até esse valor aqui, até 1,96, tá? Eu vou calcular essa probabilidade, tá? E depois que eu calcular essa probabilidade, né?
que eu teria que fazer, na verdade? Eu teria que calcular, aqui é sobre 2, pronto. Depois que eu calculei essa probabilidade, eu vou fazer uso desse z. Então, eu vou encontrar qual é o valor de z, que é 1,96, que de menos infinito até aqui dá 97,5. O que é 97,5? É 1 menos alfa sobre 2. Quem que é o alfa? 5 sobre 2. Então, veja que aqui eu vou ter alfa sobre 2 e aqui eu vou ter alfa sobre 2. Como a soma de tudo que está debaixo dessa curva é 1, né? Que é a probabilidade total, que tem uma distribuição normal aqui, né? Então, isso aqui tudo é 1, esse pedacinho é 2,5. 1 menos 2,5 dá 97,5, que é a probabilidade de menos infinito até aqui acumulada de 97,5, tá? Então vamos fazer a conta agora aqui, ó. Norme, PPF, essa probabilidade de 97,5, e eu quero achar qual é o Z que vai me dar essa fração da população, ou percentagem da população, ou probabilidade de você aleatoriamente selecionar um valor e cair dentro dessa faixa, tá? Sempre probabilidade de uma distribuição de probabilidade contínua é para uma faixa. Não se calcula a probabilidade pontual de uma distribuição contínua, tá? Então aqui eu vou botar aqui o alfa. Para esse alfa, pessoal, qual que é o z, né? Vírgula, z igual a... Então vamos lá, ó. Vamos rodar aqui, vocês vão ver que ele já vai logar, né? Então esse aqui é um pedaço do problema. Eu quero achar 1,96. Por quê? Depois eu vou usar esse 1,96 para fazer uma comparação, tá, pessoal? Ah, ok, sigma z. Eu tenho que usar esse 1,96 para comparar com o z observado, tá? Esse é o z. Ó, não deu 96 porque aqui está arredondado, tá, pessoal? Aqui tem uma precisão muito maior. Então vocês vejam que para esse valor de alfa aqui, pessoal, né? Para esse valor de alfa, eu vou ter esse z para uma distribuição bicaudal. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer outro pedacinho aqui, que é eu vou ter que colocar todo o equacionamento necessário para fazer o cálculo do teste de hipóteses, tá? Vamos lá, ó. Então, a primeira coisa aqui, o nosso mi, a nossa média mi é 12,44. O H0 nosso, eu vou botar como se fosse uma string, o valor é igual. Essa é a nossa hipótese nula, tá? Que não há diferença. Por isso que é nula, porque eu não acredito que haja diferença. Então, o valor é igual a mi, né? N nosso é 150. 150. O x barra é 13,71. O S é 2,65. O SX é S dividido por N vezes meio. Isso é raiz quadrada, tá, pessoal? S dividido por raiz quadrada de N. E finalmente o Z observado. Vocês veem que as contas assim, pessoal, não há uma complexidade. Não tem um comando complicadíssimo, né? Mas para entender o que você está fazendo, tem todo um arcabouço aí que você tem que ter feito ou pensado antes, tá? Então eu vou mostrar aqui quanto que vai ser o Z observado, pessoal. Lembrando que a gente sempre faz esse pareamento entre eu já fiz da mão, já entendi que isso aqui funciona, que isso aqui está correto, e com base nisso aqui é que eu vou fazer a minha validação. Então veja, o Z observado está ok, está correto. O Z aqui que eu tive, que é o Z crítico, eu já calculei. E agora eu vou tomar uma decisão. Como é que funciona essa decisão, pessoal? Se o Z, então vamos lá, ó, se o Z observado é maior do que o Z, então, ó, eu vou colocar assim, Z, esse é o valor de Z, tá? Então, vamos botar isso aqui, na verdade, de um jeito que vai ficar mais interessante agora, peraí. E Z igual a Z. Pronto. Então, independentemente do que dê esse teste lógico aqui com if, pessoal, eu vou mostrar o valor de Z e Z observado. Se o Z observado é maior que Z, aí o que eu tenho que fazer? Bom, aí nesse caso, é rejeitar H0. Então, o que é H0? Vou escrever aqui, ó, H0.
o conteúdo da string ali. E aí, ó, aqui vai ficar como? Vai ficar bacana isso aqui, ó. Então eu estou automatizando, pessoal. Não podemos rejeitar H0. Então eu estou automatizando aqui, pessoal, o teste bicaudal. Vocês estão vendo? Rejeitar H0. Certo? Por quê? Porque o Z observado é maior que Z. Bem maior. Ou seja, está na região crítica, né? O valor do Z observado posiciona-se na região crítica para esse nível de significância aqui para alfa igual a 5%. Tá? O nível de significância é 1 menos alfa, tá? 95%. E aí, com isso, pessoal, eu consegui então fazer o meu teste de hipótese. Qual que é a vantagem do teste de hipótese pensado dessa forma assim, pessoal? Veja que agora, se eu tiver a mesma situação, teste bicaudal, uso de normal, eu só preciso alterar os parâmetros aqui, pessoal, para chegar na conclusão, está automatizado. Claro que dá um trabalho para fazer uma vez, mas uma vez feita para essa situação do bicaudal com o normal, pronto, só trocar os números aqui, o n, x barra, mi, desvio padrão. Basicamente você tem. Ah, tudo bem, você pode trocar também o nível de significância aqui. Mas basicamente você tem todo um arcabouço para facilmente pegar um exercício, plum, já roda, já testa, já faz o teste, já faz o cálculo. Fazer isso manualmente dá trabalho, tem que ficar reinterpretando, substituindo e também dá erro muitas vezes, né? É isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula a gente vai falar aí do teste unicaudal à direita, teste de hipóteses unicaudal à direita. Não percam, porque é importante para o nosso aprendizado aí, tá bom? Um abraço e até a próxima aula então, pessoal. Tchau!